Descomplicando com Alexandra Dalfré. Oferecimento Rosângela Cremasco Make-up. Profatura Limeira, Rua Presidente Roosevelt 934 no centro. Michigan, inglês com qualidade. Trevo Loterias, faça suas apostas ou pague suas contas em uma das 8 unidades da Trevo Loterias. Sorvetes Sander. Alares, a internet que te leva mais longe. Viviane Garcia, psicanalista. Ponto Fácil, o mini poupa-tempo de Limeira. Márcia Madeira, gerontóloga. Supremacia, Agência de Empregos. Espaço Ter a Vida. SB Piscinas. Cássia Alencar, terapeuta. Aline Lanches e Hot Dog. E a melhor coxinha, salgados e açaí. Peça pelo WhatsApp 99883-1975. Boa noite, estou aqui mais uma noite com vocês, numa quarta-feira, hoje dia 22 de janeiro, claro, sempre fazendo aquele alarde, porque janeiro é o mês do Janeiro Branco, que é a conscientização da nossa campanha para conscientização da saúde mental. A gente vai falar um pouquinho no decorrer do programa, mas primeiro eu queria dar as boas-vindas a vocês que estão aí com a gente, assistindo ao Descomplicando, um programa muito mais do que especial, para lá de especial, onde eu estou aqui com ela, Isabel Mota, que veio participar de um programa. Vamos falar a verdade, Isabel, muito mais do que especial, né? Seja muito bem-vinda, Isabel Mota. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu e todo nosso, porque todo mundo ficou encantado com a história que nós vamos contar aqui hoje. É realmente um assunto um pouco dolorido, por isso que a gente tomou muito cuidado para que isso não fosse um programa de sofrimento, mas um programa de luz, que era assim que a gente via a pessoa homenageada nesse programa. Para você que está assistindo, eu quero dar uma boa noite, dizendo que o programa Descomplicando é um programa voltado para a família, para a inclusão, e que propõe abordar hoje, nessa noite, 3 fases do nosso improvável, aliás, o mais certo possível, as 3 fases do luto. E de forma muito acolhedora, utilizando uma linguagem simples, acessível, facilitada, e tem como objetivo auxiliar quem já vivenciou esse processo e aqueles ainda que irão provavelmente enfrentá-lo. A experiência do luto, gente, é marcada por um sentimento como saudade, tristeza e muitas vezes aquela sensação de vazio que nada consegue completar. No entanto, carrega a possibilidade de enxergar o legado e as memórias positivas reservadas por quem partiu. Essa mistura de emoções podem trazer questionamentos profundos, como, por exemplo, como seguir em frente. O programa busca explorar perguntas e participações com vocês aí de casa, os nossos internautas, telenautas. Por exemplo, o momento depressivo. Como faço a partir do momento que eu estou, nesse momento depressivo? Como lidar de forma saudável com a saudade? Bom, o que fazer para reconstruir a vida após a ida de uma pessoa querida? A ideia é oferecer um espaço de acolhimento e reflexão, ajudando todos vocês que já passaram e que ainda poderão passar, porque nós estamos dispostos a isso. Viemos ao mundo e sabemos que um dia retornaremos. Cada um com a sua espiritualidade, mas a gente sabe que a única certeza da vida é a nossa partida. Então, ajudando as pessoas a compreender o que é esse luto e que ele é um processo natural, embora dolorido. É uma forma de também ajudar as pessoas a ressignificar essa dor. E se quiser mais detalhes, você vai ter que ficar com a gente. Eu vou falar sobre esses assuntos junto com a minha querida Isabel Mota,
que é a mãe do José Augusto Mota, aquele que era conhecido como Guto Araújo e também como Zé. Não é, Isabel? Zé. Olha que delícia falar Zé. Era o Zé, era aquele menino que onde chegava fazia amizade e deixava o seu legado. Então, mais do que a minha fala, eu gostaria que vocês ouvissem agora a Isabel falando um pouquinho de quem era o José Augusto Mota. Conta pra gente, Isabel. Falar do Zé Augusto é bom e, ao mesmo tempo, é triste por não ter mais ele aqui comigo, né? Que ele era um menino muito alegre, muito feliz. Era o tipo de pessoa que levantava logo cedo sorridente e já dizendo: bom dia, mamãe, eu te amo. Então, a palavra eu te amo, da boca do meu filho, era o que imperava. Era um menino agradecido. Se a gente desse para ele nunca foi assim, de querer exigir coisas grandiosas, não. Por mais simples que você desse, eu até falava com as minhas filhas, ele agradecia. E eu ficava falando assim, como que pode ser assim, né? Eu vejo as meninas, eu dou as coisas para elas e elas, né? Agradecem. Mas, tipo, não era igual. Não era. Era aquele amor, era aquela ternura de abraçar e falar. Até um caderno que eu desse para ele. Tinha outro valor. Tinha valor, gente. Tinha tudo que desse para ele, tinha muito valor. Então, falar dele dói lá na alma mesmo. Por saber que eu não tenho mais ele comigo, né? E que uma coisa que eu nunca... A morte é assim, né? A gente nunca espera, a gente acha que nunca vai acontecer. Nunca se prepara, de fato. Então, é o que eu... Agora, eu via isso as pessoas dizendo e eu achava... será que é assim mesmo? Mas é assim, gente. Hoje eu penso. Ame mais, beija mais, agarra mais. Faça o que você tiver que fazer hoje. Porque amanhã você não vai ter mais. Hoje, o que eu tenho dele? Só as fotos, os vídeos. Não tenho mais a lembrança. Não tem mais aquela criatura tão especial, tão amorosa quanto era meu filho. Então, isso dói demais. Dói demais. A perda dói demais. É emocionante. E ela falou uma coisa muito importante para a gente ser despertada a partir de hoje. Porque ela está sofrendo. Mas muito eu quero agradecê-la por ter vindo. Porque, embora seja um assunto dolorido para ela, ela quis vir. Ela quis mostrar isso que ela falou agora. Mude seu comportamento a partir de hoje. Seja mais grato, ame mais, demonstre mais. Gente, seja grato até pelo sol que nasce lá fora. É um caderno, é uma bala que às vezes a gente ganha e a gente tem muita coisa mesmo. Mas ele tinha uma gratidão que era por coisas simples e às vezes a gente passa por esse mundo sem valorizar o que a gente tem, almejando sempre aquilo que a gente não tem e talvez um dia nem consiga. Não que a gente não vá tentar, mas tem coisas, por exemplo, é impossível uma pessoa hoje em dia sonhar com uma coisa muito grande, ficar pensando nisso a vida inteira, ela passa pela vida não sabendo se ela vai chegar até lá. Então, que ela curta pelo menos o processo de caminhar até essa conquista. E esse era o Guto, esse era o Zé. E eu queria falar para vocês uma coisa muito importante na minha pesquisa sobre esse tema, estudando muitos psiquiatras, como a mente da gente age, como a neurociência entende, como a fé restabelece a cura, né? Eu queria muito falar para vocês que eu descobri uma coisa, eu já tinha ouvido, mas eu não tinha certeza. A saudade não tem tradução, sabia? Não. E ela não é uma palavra que a gente usa em plural. Nossa, eu sinto saudades. Não, eu sinto saudade, porque ela é de forma única, dolorida, mas que pode ser transformada. Então, o que a Isabel está fazendo aqui é doando um pouquinho o seu tempo. Queria agradecer a todo mundo lá
da Ariel, que gentilmente fez uma troca para que ela estivesse aqui muito... A Pai. Ariel é onde ele estudava. É o Henrico, que é uma outra criança, uma criança especial que a gente tem aqui, que também tem síndrome de Down, e eu acabo trocando. Então, um beijo para o pessoal da Pai. Uma hora eu vou aí para fazer uma matéria com vocês, já combinei com as coordenadoras, só vocês me chamarem que estarei aí. Porque liberaram a Isabel para vir fazer esse programa muito especial. E quero muito agradecer a todas as pessoas que mandaram os vídeos, um mais emocionante que o outro, para que a gente deixe mesmo nesse programa uma linda homenagem a esse menino que eu tive o prazer de entrevistar, o prazer de conviver, o prazer de receber todos os dias um vídeo dele cantando as músicas. E para quem não sabe, uma curiosidade, ele se definia como Guto Araújo, fã de música sertaneja, e tentava imitar lá o Felipe Araújo. Ele tinha até algumas músicas do tio, como que é o Cristiano Araújo. Isso. Ele era apaixonado. E eu queria muito que essas coisas ficassem vivas na gente. Porque todas elas, daqui a pouco vocês vão ver alguns depoimentos muito importantes de pessoas que estavam muito próximas a ele e sentem muita falta. Porque ele era, além de tudo, uma criança especial. E eu não falo que é por conta da síndrome de Down dele, não. Eu falo que ele era especial porque ele parecia um anjo. Ele era realmente alegre, feliz, contente, contagiava qualquer pessoa. A Isabel vai contar uma história que ela me contou nos bastidores sobre o episódio dele na praia. Imagine esse menino rodeando ali uma turminha com um violão. Vocês acham que ele chegou e cantou junto com esse pessoal da barraquinha do lado? Ou vocês acham que ele ficou quietinho ali, esperando alguém convidar ele para cantar uma musiquinha junto? Deixe seus comentários que eu quero ver se vocês vão acertar ou vão errar. A Isabel vai contar daqui a pouco para a gente. Né, Isabel? Vamos deixar em segredo por enquanto, né? Mas, dando sequência a esse programa, queria muito já agradecer, e não vou demorar muito, não. Eu tenho só um recadinho antes, porque agora a gente está mudando o nosso sistema de sorteio. Antigamente, até a semana passada, eu falava do sorteio e sorteava no final da noite. Isso é muito positivo. Mas, por exemplo, a Aline não tinha, às vezes, tempo de fazer. Ela deixava os lanches e depois a pessoa não conseguia pegar no dia, pegava no dia seguinte. E aí a gente começou a perceber que não estava legal o sistema. Nós invertemos, aliás, nós mudamos para o melhor conforto de vocês. Até porque eu quero ver quem de fato está interagindo comigo. Isso é muito bom para mim. Você sabe que a gente precisa de curtida, inscrição no canal, comentários. Hoje a gente vive disso. Não porque isso me dá dinheiro, mas porque ajuda os aplicativos, né? O YouTube, o Instagram, o Facebook, fazer o engajamento do que eu estou mandando para vocês. Eles entendem que é de relevância, é um conteúdo legal, e quanto mais vocês me ajudam, mais ele leva e entrega para mais pessoas. Então, não é uma questão de, eu quero seguidor, porque isso vai me dar dinheiro. Não, mas eu quero. Eu me dedico, eu faço esses programas com muito amor, e eu quero que o meu conteúdo chegue a mais pessoas, porque eu sei que vai fazer diferença. Porque antes de entrar aqui, eu contemplo, eu consagro toda a minha fala a Deus. Então, eu preciso que isso chegue, porque eu sei que vai fazer a diferença. Não é uma metidez, mas é uma certeza, porque é o meu propósito de vida. Então, eu preciso da sua ajuda para que isso vá a mais pessoas. Então, agora a regra para sorteio é: você vai estar participando hoje, não deixe de curtir, seguir e comentar no TV Cidade, no Instagram da TV Cidade Limeira, no Facebook, no YouTube. TV Editora Dinâmica, que é lá de Pernambuco. A gente já vai falar de uma promoção incrível em parceria com a TV Cidade. E, principalmente, você não pode deixar de me seguir. Descomplicando com a Alexandra Dalfré está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tenho da Alexandra Terapeuta também, Alexandra Dalfré Terapeuta, mas esse é dos meus atendimentos, pode seguir também. Mas é lá que vai ter uma foto oficial,
a partir de amanhã, quinta-feira, eu já coloco, e você que assistiu o programa já vai saber, porque vai estar escrito foto oficial, aquela foto com o link que está embaixo, eu quero que você compartilhe, e quanto mais você compartilhar, mais a gente vai fazer as anotações dos nomes de quem seguiu, curtiu e compartilhou. Na quarta-feira da próxima semana, você pode ser o sorteado. E olha, gente, os prêmios para a próxima quarta-feira. 2 lanches da Aline, que é a nossa patrocinadora oficial, um pote de sorvete da sorveteria Sander, um presente do Vacão Tudo de Minas e, principalmente, uma viagem que a Lu daqui a pouco vai deixar preparado, uma viagem para Fortaleza com acompanhante. Nossa. Imagina, tudo pago pela TV Dinâmica e pela TV Cidade. Mas tem que se inscrever nos 3 canais. No meu, Descomplicando com a Alexandra Dalfré, TV Cidade e TV Editora Dinâmica. Não é difícil, não é muito difícil. Fácil. Porque são canais que levam realmente informações de importância. Isso. Não é um canal qualquer. Precisamos que você só se inscreva. Curte, compartilhe no grupo de família, porque aumenta a sua chance de ganhar. Então, entenderam a regra? Assiste hoje, quarta-feira. Amanhã, no meu Instagram, Descomplicando, terá uma foto oficial. E essa foto é para você interagir comigo a semana inteira. Terá conteúdo, terá estudo de caso. Então, se você fez terapia comigo e levou, por exemplo, um caso sobre traição matrimonial, eu vou fazer alguns vídeos e coloco lá o que significa, como lidar com isso na vida cotidiana. Então, além de estar aqui descomplicando a sua vida, estarei também no YouTube e no Instagram Descomplicando com a Alexandra. Fácil e com conteúdo que eu garanto que está dentro da ciência, neurociência, psicologia e psicanálise, que é a minha linha favorita de cuidar das pessoas. Tá bom? Preciso que vocês me ajudem. Então, essa é a nova regra. Daqui a pouco a gente mostra os patrocinadores, mas eu vou dar sequência aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Donizete, o pai do Guto, dizer que foi um menino especial e que ele estivesse agora ouvindo, porque a Isabel vai contar rapidamente para a gente uma questão muito importante. Como foi a chegada desse ser tão especial na vida deles? De uma forma bem resumida, Isabel, como foi ser mãe e ter a notícia que o Guto, o único menino entre 3 mulheres, a Aline, sim, a Daiane e a Jaqueline. Depois das 3, já adultas, com vidas próprias, chega quem? José Augusto. Conta pra gente como foi esse presente de Deus. No primeiro momento foi um susto, né? A gente nunca espera assim, né? Ter um filho, né, especial. Então assusta no primeiro momento. Mas depois, com o tempo, convivendo, aprendendo, descobrindo, aquilo foi transformando a nossa vida, né? E hoje, para você ter uma ideia de tanto que a gente amou ele, as minhas filhas, elas falavam: mãe, se eu tiver um filho como Zé Augusto, eu vou amar pro resto da vida, eu quero. Elas desejam ter um filho com síndrome de Down. Eu acredito, porque eu tenho vontade de adotar uma criança com síndrome de Down, mas eu já trabalhava com Down. Então, eu sei, autista também, mas eu sempre falei, se aparecesse, eu adotaria. Não da minha barriguinha mais, porque eu não posso, mas eu adotaria. Elas não estão erradas. Não. Porque quem trabalha com esses seres humanos, gente, aprende de fato a viver na simplicidade, no amor, no perdão, na própria inclusão, porque ele tinha algum tipo de preconceito? Não, de forma alguma. Todo mundo para ele era lindo, bom, harmonioso. Não existia maldade, gente. Não existia malícia naquela pessoa. Aliás, em todos, né? Eu desconheço alguém que tenha
A síndrome de Down, para quem não sabe, gente, não é uma falta de alguma coisa, não. Eles nascem com um cromossomo a mais. Então, a gente tem 28 cromossomos, eles têm 29. Para você que ainda tem aí uma briguinha com o seu jeito de ser mais preconceituoso, ou para você que é mãe e às vezes tira o seu filho do convívio com uma criança especial, quem está perdendo é você e o seu filho. Porque eles podem aprender demais a serem melhores como ser humano. É ou não é, Isabel? Com toda certeza. Eles têm muita coisa boa para ensinar. E a gente aprendeu muito com ele. Aí eu acho que não foi só você, não. Eu vou pedir para a Lu, eu não pedi nomes, para não ser injusta com toda essa lista de gente que quis participar. Então, para não cometer injustiça com nenhum de vocês do grupo, eu vou pedir para a Lu colocar qualquer um. E a Isabel vai me ajudar a comentar quem é essa pessoa, porque eu tenho certeza que não é só você que pensa isso dele, não. Quem será? Vamos ver? Olá, pessoal. Eu sou a Aline, eu sou a irmã do Guto. Falar muito é difícil. Parece ser muito fácil, né? Na verdade. Mas não é, porque o Guto foi uma pessoa que marcou a vida de todo mundo. E com o passar dos dias, essa saudade dele só vem aumentando. E ele deixou um legado entre a gente, que é o amor, é o carinho, a simplicidade. E assim, a cada dia que passa, é difícil falar dele. Porque a falta que ele faz entre a gente é demais. E hoje eu tô num lugar que todos os domingos ele falava pra mim, que é a casa do pai. Então falar dele, às vezes não sempre, é difícil. Porque a falta que ele faz entre a gente é demais. A saudade, os dias, os momentos, tudo. É difícil. Mas, meu irmão, eu te amo demais. O teu legado será cumprido. E a gente vai cuidar da boa o resto da vida do papai também. Fica com Deus, eu te amo. Papai, mamãe, que cultura linda que a gente acaba fazendo dentro de casa, né? E ela falou certo. A gente vai continuar o legado dele. Porque quando eu pensei no programa, esse mês a gente comemora o Dia Mundial da Saudade. Foi daí que eu, há um mês atrás, mais ou menos, eu falei, o que eu vou falar sobre saudade, né? Saudade a gente sempre... Ai, tô até... Desculpa, gente, mas é impossível. Saudade a gente tem, às vezes, de um emprego que a gente perdeu, um carro que a gente teve, tirou na concessionária, hoje já não tem mais, um relacionamento que foi muito bom, hoje não está mais com a gente. Saudade a gente tem de um filme que passou na época que a gente era mocinha, do corpo bonito que a gente tinha e não tem mais. A gente tem muita saudade, mas eu queria me aprofundar um pouco mais naquela saudade que realmente tem que ter uma transformação. Por isso, eu fiz o convite, ela aceitou, e a Aline falou muito bem. Nós vamos viver o legado dele, porque ele deixou, gente. Fazendo esse programa, cada vídeo que chegava, eu chorava. E eu não sou uma pessoa de que convive na família intimamente, mas o pouco que eu estive com ele, eu pude ter essa certeza que ele deixou. Deixou marcas profundas e marcas positivas, não é, Isabel? Para você ter uma ideia, meu filho estava lá no hospital. E quando ele teve uma melhora, que ele ficou no quarto, ele estava preocupado comigo. O tempo todo. Ele estava preocupado com a minha saúde. Ele soube. Teve um dia que era o horário de eu vir para ficar com ele e eu atrasei. Ele ficou preocupado e perguntava para as meninas se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa. Eu cheguei, ele me olhou assim e perguntou para mim, você está doente? Eu falei para ele, eu não estou doente, meu filho. Eu falei, a mãe está boa. E eu tinha ido no médico mesmo, né? Parece que adivinha, né? É uma sensibilidade... A mãe está bem, a mãe não tem nada. Aqui, quem está aqui precisando de cuidados é você. Eu falei para ele, não tem que ficar preocupado com a mãe. Mas ele já tinha falado com as meninas para elas cuidar da mãe. Olha, ali no hospital. Você não sabia disso? Não. Ele falou antes de você chegar, porque ele você falou tinha antes atrasado. de eu chegar. Era para cuidar da mãe. Ele doente, uma criança
saudável. É. Que não Mas parava. Eu falo criança que não era, Era uma uma criança. Pra né? gente era, né? Mas 28 anos, viu, gente? Mas era uma criança. Mas eu fico pensando, como que, né, tinha essa cabecinha de, ao invés de, né, tá ali, aproveitar com todo mundo querendo dar aquele chamego, aquele carinho, aquela coisa, ele não, preocupado. Porque essas crianças, eles conseguem muito mais do que a gente. Como eles não têm malícia, não têm o que tirar do outro, não têm por que expor o outro. Eles têm uma inocência tão grande que eles conseguem praticar aquilo que a gente fala que é tão importante. A empatia é aquela parte de se colocar no lugar do outro. Por isso que eu falo que são seres humanos especiais. Se você não tem convívio, comece a ter. Sua vida vai ser transformada. Por isso que o Descomplicando, desde quando eu sonhei, era só um pedaço de projeto de papel, eu já falei, um dia por mês. Eu queria ter um programa diário, como eu não posso ainda. Um dia por mês, meu programa vai ser todo voltado para qualquer tipo de deficiência. E eu quero falar para vocês, aproveitando a fala dela, que no meu programa, a partir de 2025, teremos quadros. E um dia a gente terá tendência e moda, tudo que é referente a essas coisas belas da vida. Um que será sobre educação, talvez os bastidores da educação, vai ser muito interessante. Um que é só sobre saúde, e aí nós temos dermatologistas, psiquiatras, ginecologistas, gerontólogos e muitas áreas de saúde, ortopedistas. E o outro, claro, que eu não posso nunca tirar da minha vida. Tudo que é referente à verdadeira inclusão vai ter um quadro mais do que especial. Um dia só para isso. Todos os tipos de pessoas com deficiências. Todos. Espectro autista, síndrome de Down. Profissionais falando, até as orientadoras, as coordenadoras, as monitoras do Guto já estão convidadas. Porque eu preciso que você entenda que todos nós temos uma deficiência. É que a deles é a deficiência que aparece. E às vezes a gente tem um preconceito que pode ser mudado, porque é importante que a gente tenha essa consciência. Então, mude, dê o primeiro passo, se aproxime, converse. Converse com a mãe dessa criança, você vai entender o que de fato é o amor mais puro do mundo. Não existe amor. Eu acho que não. Eu até hoje eu não vi um amor assim tão verdadeiro, né, que eu pude conviver. E ela fala como mãe, eu falo como professora. Portanto, o amor dessas crianças, o amor transcende da família e vem para a gente. Por isso que quem convive sabe do que eu estou falando. E para não deixar só nas nossas palavras, vamos ver o recadinho, mais um recadinho, Lu. Olá, eu sou a Daiane, irmã do José Augusto, o nosso famoso Guto Araújo, assim como ele se intitulava. Falar do nosso menino não tá sendo nada fácil, porque ele tá fazendo muita falta mesmo. O Guto fez uma passagem muito breve aqui nessa terra. A gente não esperava que fosse tão rápido assim. Mas o Guto, ele realizou todos os seus sonhos. O que era mais especial assim para ele, que foi conhecer o Felipe Araújo. Nossa família ficou sabendo que o Felipe Araújo iria cantar aqui em Limeira e a gente correu atrás e conseguimos que ele viesse e cantasse com o Felipe Araújo, né? E foi um dos sonhos, sim, que a gente mais se emocionou, porque era o sonho dele. E vários outros sonhos que ele realizou, né? Aqui na terra com a gente. O Guto foi só amor. Ele tinha muitas amizades, assim, que a gente saía com ele e nem conhecia, e ele conhecia, sabe?
A última vez que a gente saiu juntos foi no SESI, na festa das crianças, que ele fez questão de ir e se divertiu muito com a gente, com as crianças. E ele falava que ele era criança, mas só em alguns momentos ele era criança. O Guto é alegria, felicidade, tudo. Ai, meu irmão, que saudade, Senhor. Você vai fazer aqui. Eu te amo muito. Te amo muito, 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 muito. Ele conhecia coisa que a gente não conhecia, né? Sim. Como a inteligência dele era aparente, a sensibilidade dele de procurar principalmente as coisas que ele gostava. Tá aí a irmã mais velha, tem carinha de mais nova, né? Tem, ela tem uma carinha. Tem carinha de mais nova. Todas elas falam que queria ter um filho com Down? Todas elas. Que coisa, gente. Principalmente a Jaqueline. A Jaqueline é mais nova. É a mais nova. Todas elas têm filhos? Não, só a Daiane, essa mais velha, e a Jaqueline. A do meio não tem, que não, é a Aline. Aline não. Olha, eu achei que fosse só eu, por ter trabalhado muito tempo, e agora eu vejo, porque a gente tem história, né? A gente pode até falar aqui publicamente, porque é o Henrico. Eu tentei pegar um depoimento com ele, mas não, ele acho que ainda ficou entristecido, não quis participar. Mas, olha, é uma criança. É uma criança, 28 anos, inocente. E esse depoimento dela marca muito, porque ela fala, eu te amo, meu irmão. Aliás, todo mundo fala, eu te amo, meu irmão, eu te amo muito. É como se ele de verdade se mantivesse vivo na pele, no suor, em cada cômodo da casa, em cada cômodo de qualquer lugar que vocês vão, até a praia que você vai algum dia, porque depois dele você vai dar sequência, né? Sim. Mas é vivo o tempo todo. Às vezes vem vídeo dele para mim, eu abro sem querer e aparece lá. Realmente parece que ele não foi, parece que ele está aqui com a gente. Só falta o sorriso. Parece que é um sonho. Assim, parece que é um sonho, que a gente vai acordar, né? Um pesadelo, né? Mas que a gente vai acordar a qualquer momento. Vai acordar. É verdade. Eu vejo assim, eu sinto a falta de conversar com ele, e aí eu entro no quarto dele e eu converso com ele na foto dele, né? Tem uma foto bem grande dele. Aí eu fico ali conversando com ele, né? E eu falo, que saudade, que vontade de sentir a sua mãozinha, sabe? Eu fui dormir uma noite e uma noite dessa, eu estava conversando com ele, que toda noite, né? Eu vou dormir, eu converso. Ele tinha muito papo, né? Conversava sobre tudo, toda noite, né? Ele vinha para o meu quarto antes de dormir, ficava ali comigo, brincando, conversando comigo, tirando sarro, sabe? Aquelas brincadeiras assim. E ele não deixava antes de dormir, ir lá me pedir bênção. E eu lembrava dele, né? Toda noite ele ia lá, às vezes ele me ajoelhava na beira da cama, assim, para me pedir bênção. Meu Deus do Bênção, mãe. E aí eu falava, ai, que saudade que eu sinto da sua mãozinha me passando no rosto, fazendo um carinho. Ele era muito carinhoso. E aí eu fiquei chorando, dormi chorando, quanto que eu quero. Gente, eu senti a mão dele no meu rosto. Aquela mãozinha meia... Gordinha, curtinha, quente. Senti. Porque ele tinha uma mão quente, né? Ele chegava na gente assim, você sabia que era ele que estava tocando na gente. Eu senti a mãozinha dele no meu rosto. E eu dormi. E aquilo para mim foi um bálsamo. Nossa. Que era o meu desejo, eu queria muito sentir ele de novo. Eu vou aproveitar, enquanto ela respira, bebe uma aguinha, eu vou falar das 3 fases do luto, porque eu sei que ela já está passando. Ali todo mundo ainda está realmente na 2ª fase, mas eu sei que a maioria, às vezes a gente se preocupa um pouquinho mais com pai, porque o pai é mais quietinho, aquela questão de, às vezes, ter que verbalizar, colocar para fora o que essa mãe, o que as irmãs fizeram,
hoje, e fazem sempre, externizando, né? Colocando para fora, verbalizando a dor, porque isso pode facilitar muito. Nossa preocupação sempre é, como pessoas que cuidam da saúde mental, é que eles passem pelas 3 fases o mais rápido possível, cada um no seu tempo, mas sempre prestando atenção na dor que cada um traz, porque cada um tem um jeitinho de passar pelo luto. Então, eu vou falar algumas questões, só para que a gente possa entender de fato o que é esse processo. Então, o luto, gente, eu peguei ali uma definição por psicanalistas e por psiquiatras. O luto é um transpor da dor e fazer com que aquilo vire realmente um trabalho, levar o legado adiante, fazer a transformação. Nós vimos, dia 11, se eu não me engano, na Praça Toledo de Barros, a mãe, a dona Solange, que fez lá um relato sobre como ela foi na nossa movimentação Movimento Mulher Vive, e ela foi dar depoimento. Para quem não sabe, a filha dela, a Ingrid, foi a última vítima do feminicídio. E ela falou muito breve, né? Porque acho que foi na mesma época do Guto, né? As perdas. E ela falou: eu não viria, mas resolvi vir por conta de levar a história dela adiante, para não deixar que a morte dela seja em vão. Então, é outro contexto, claro, mas para vocês entenderem que muita gente fica no momento deprimido, o outro resolve ir adiante, porque não tem uma volta. Então, a gente sempre se preocupa com isso. Então, falando sobre o luto, né? O luto é quando a gente perde alguém, algo ou alguma função. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, ela tinha uma vida ativa e, de repente, ela para na cama. Ela vai ter o luto por aquela transformação que ela tinha, aquela possibilidade que ela tinha antes, e hoje já não tem mais. Então, o luto, embora as dores sejam diferentes, para quem está sofrendo, o sofrimento é igual. Por isso que a gente nunca pode falar: o meu problema é maior do que o outro. Não existe isso. Todo problema é muito grande para quem está vivendo ele. Então, também uma questão de separação, a gente pode entrar nessa questão do luto, e desemprego, e muitas outras coisas que vêm por aí, perda de carro, perda de dinheiro. Eu tinha uma condição de vida X, hoje eu estou numa Y e não estou feliz com ela, porque a outra era melhor. Então, todos esses processos podem ser encarados como luto. Bom, primeira fase do luto, a gente sabe que é a negação. Não acredito, não era a hora, ele tinha muito tempo, né, Isabel? Você pode falar muito mais disso comigo, porque foi exatamente o processo. E era muito novo, ele tinha ido para o quarto depois de um tempo muito grande na UTI. Quando ele foi para o quarto, o que nós todos pensamos? Agora, logo ele vai para casa, não foi? Foi. E, de repente, 3 dias depois ele teve que voltar, foi 3? Ele ficou uma semana no quarto. Então. Recebeu muita visita, fez muita festa, animou todo mundo, as enfermeiras, os médicos. Vocês não têm noção do que foi aquele processo no hospital, né? E a gente já estava assim, nossa, já imaginando ele voltando para casa, tudo aquilo. E foi assim um susto, porque a gente não esperava, a gente, né? E de repente acontecer tudo aquilo e ele voltar para a UTI. E depois que ele voltou para a UTI, quanto tempo a gente teve, que já teve ele ficou quase uma semana. Na UTI. E aí foi piorando. Aí foi assustando um pouco mais. Foi. Só que para quem estava na condição dele, com aparelho para respirar, com sonda, o rim já tinha quase paralisado. Ele foi um milagre. Então a gente acreditava. Ele foi muito forte. Ele lutou pela vida. Ele amava a vida, né? Ele amava a vida. Ele queria voltar para casa, ele ficava falando. E a gente falava assim, mais um pouquinho. Então, como ele não estava falando, ele ficava com a mãozinha. Mais um pouquinho, ele fazia. Amanhã, sempre com o dedinho assim, mais um pouquinho. Olha, gente, é um exemplo. Não reclamava, gente, não reclamava de dor, não reclamava de nada. Os médicos, os enfermeiros, dizem que nunca tiveram um paciente como ele.
Até lá ele foi especial. Deixou ali também um legado dele, porque a gente às vezes reclama de uma unha encravada, né, de uma conta no banco que deu uma estouradinha, logo, logo vai cair em outro dinheiro, a gente cobra. E ele, com todo aquele sofrimento, na hora de tomar banho, né, tudo. O sonho dele, ele ficava falando, era entrar debaixo do chuveiro. Porque não podia tomar banho de chuveiro. Era só banho de cama, porque ele não podia sair da cama por causa dos aparelhos. E ele sonhava, ele falava para mim que ele queria tomar banho de chuveiro. E não foi possível. As enfermeiras fez o que pôde. Jogava água na cabeça dele, assim, dava banho dele assim, em cima da cama, jogava. Tem até foto dele todo molhado, assim, aquele ar de riso que ele queria. De felicidade. Tomar banho de pé a cabeça. Era grato, porque nem era um banho de chuveiro, mas ele já estava agradecido, porque aquilo ali para ele já era importante. Era, quando eu ia furar ele, todas aquelas, porque foi muitas furadas, né? E ele, na hora, ele ficava com aquele medinho, assim, né? Mas depois ele já, na hora que passava, ele até agradecia as meninas, agradecia a Deus, tudo ele agradecia. Tudo agradecia. É verdade, gente, é verdade. A fé dele, a foto dele com o tercinho na mão, eu acompanhei. E quem acompanhou sabe que ele não desistiu. Não. Bom, vou falar um pouquinho, né, dessa fase de negação. Por quê? Porque a gente realmente passa por essa questão, não aceito, não era a hora, por que comigo, por que com meu filho? Aquela fase que a gente passa mesmo. E, por exemplo, uma pessoa que se acidenta, ela tem uma autonomia, de repente ela entra na cama e não consegue mais ter os movimentos. Então, ela passa por uma fase de não aceitar a nova condição de vida dela. E a gente perde automaticamente essa força que a gente tem. E é uma fase muito difícil, porque às vezes é um susto, como é a maioria das vezes. Só que quando a gente vem vindo de um terminal, um caso de, né, tratamento oncológico terminal, a gente tem um tempo para se preparar, embora a gente nunca perca a fé. Mas a gente tem um tempo. Quando é um acidente, ou quando é como ele, que tinha ido para o quarto, volta, você fala, ele já superou coisa pior, ele vai sair dessa também. Então, a gente acaba se assustando muito. Só que a gente entra na fase do automático, que é a negação. Por quê? Porque a gente tem que correr atrás das coisas, né, que são de lei, o próprio funeral, as questões médicas, tudo. Aquela parte documental, ela é muito chata, então, naquele momento, está doendo, mas é como se você ainda não tivesse... Sabe aquela frase que a gente usava ainda? Não caiu a ficha? Então, é a fase que a gente nega, porque parece que a qualquer momento vão acordar a gente de um sonho, de um pesadelo, e vai falar, acorda, você só estava dormindo. Então, essa é a primeira fase, tá, gente? Explicando em palavras bem fáceis, para que você possa identificar todas elas quando passar por um luto. Espero que não passe, mas, como eu digo, o luto pode ser a perda de um emprego muito bom, né, a perda de um relacionamento que você muito ama. Depois nós temos a segunda fase, que é a fase da adaptação. Nessa fase, gente, a gente entra numa rotina. E essa rotina é aquela que a gente opta, a gente acorda para a rotina. Passou, eu já fiz todos os trâmites legais, agora eu preciso voltar a trabalhar. Então, nessa fase, a gente desperta uma consciência de que o mundo, a vida não para, eu preciso seguir adiante. E é nessa fase que a gente, embora saiba que tem que continuar, muita gente prefere ficar ainda um pouquinho mais paradinho nessa fase. Pede demissão do emprego, outros vão trabalhar porque aquele trabalho preenche a cabeça. Algumas pessoas me preocupam um pouquinho porque eles conseguem arrumar uma muleta para não sofrer na fase de adaptação. Eles acabam indo para o cigarro, excesso de cigarro, às vezes o excesso de álcool, alguns vícios que são nessa fase que a gente adquire. E aí é muito importante que a família fique em volta, cuidando para que isso não vire uma coisa compulsiva, porque é uma muleta. Pode ser temporária, tem gente que come um pouquinho mais, tem gente que chora. Muitas pessoas usam dessa muleta, entre aspas, mas é preciso tomar cuidado nessa fase de adaptação, porque pode virar uma coisa mais compulsiva, e aí vai precisar de ajuda de um profissional, tá?
Depois nós temos uma fase que é a fase da aceitação. Nessa fase, a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer tudo que tem que ser feito, esteja doendo ou não. Essa fase já entra a terceira fase, que é aquela, embora eu esteja insegura, embora eu não saiba viver ainda sem aquela pessoa, eu preciso reaprender, eu preciso transpor a minha dor. Então, é a hora que a gente entra. Quem não consegue falar, eu não sei viver sem o Guto, mas eu tenho que aprender. É dolorido, a saudade da mãozinha dele, mas essa fase de adaptação, da aceitação, aliás, a segunda é a adaptação, essa é a aceitação. É a hora que a gente fala, não tem como retroceder à vontade de Deus. Então, eu preciso seguir. Quem demora muito nessa fase, me preocupa um pouco mais, porque é o terceiro estágio. Ela vai estar entrando em momentos depressivos, podendo caminhar, sim, para uma depressão. E muito agrava se ela estiver envolvida com alguma muleta, que a gente chama de vício temporário. Só para tampar o buraquinho da dor da perda, eu me entrego à bebida, eu me entrego ao álcool, eu me entrego ao cigarro, à comida, ao qualquer outro tipo de vício. Então, é preocupante. Passando já para a aceitação, é a hora que a gente tem que ir chorando, insegura, não sabendo como lidar, mas preciso seguir. Até porque nós temos ainda uma história para contar dele, não é, Isabel? E vamos para o que é bom? Vamos ver quem vai deixar o recadinho para o Guto agora? Vamos. Pode soltar, Lu. Oi, sou a Jaqueline, irmã de José Augusto, do Guto, o famoso Guto Araújo. Era muito mais fácil falar do Guto quando ele estava aqui presente com nós, né, no dia a dia. Agora tudo se torna mais difícil porque a saudade é imensa que a gente sente por ele. Mas eu tô aqui para falar do bem que ele trouxe para nossa vida, para nossa família. O Guto foi um anjo de Deus, ele continua sendo agora. Ele, independente da sua partida, ele cumpriu o seu legado aqui de unir a nossa família, de levar a gente mais perto de Deus, que eu acredito que esse foi o propósito maior dele aqui conosco, né? E ele conseguiu cumprir isso. Guto, quero te dizer que você é a estrela mais linda que tem no céu, que eu amo demais você e que você tem feito uma falta imensa no meu coração e no coração da nossa família todinha. Eu te amo muito, meu irmão. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por ter essa oportunidade de ter convivido esses 28 anos contigo, meu irmão. Quero agradecer por tudo, todas as alegrias que você nos proporcionou, todo o amor, todo o carinho. Quero te dizer que a saudade será imensa, principalmente no dia do meu aniversário, porque não tem nenhuma mensagem que me envie que será tão maravilhosa o quanto você me mandava, o quanto o seu amor era reluzente, o seu carinho, a sua fé em Deus, né? Esses 55 dias de hospital que eu convivi com você, você provou mais ainda o quanto você é temente a Deus, o quanto a sua fé era gigantesca, e eu creio fielmente que você está contemplando o reino do céu ao lado do nosso Deus Pai. E eu me sinto muito feliz por isso. Isso me traz uma alegria que você não tem noção. Por mais que a falta que você traz pra gente é grande demais, a alegria de saber que você é um anjo, que você é um santo, não tenho palavras para falar, para traduzir qual é o sentimento. Enfim, quero te dizer que eu amo muito você. Você faz uma falta tremenda para nossa família, para nossas festas, a sua voz, a sua alegria, o seu sorriso. Mas a gente está seguindo, eu tô cuidando da mãezinha como eu te prometi e vou continuar cuidando até o final, até quando Deus me permitir. Te amo, meu irmão. Obrigado por tudo, obrigado pelo amor, pelo carinho e tamo junto. Saudade eterna. E como eu fiz a tatuagem pra você, saudade é o amor que fica. Te amo, Guto.
Saudade é a dor que fica. E eu tenho uma frase para fazer você refletir, que é deixar... Não, eu vou deixar por último essa frase para a gente encerrar. Muito importante vocês observarem. Viu o que eu falei agora há pouco? Sobre cada um sente a dor de uma forma? Você viu que, coincidentemente, eu não pedi para pôr ordem, mas a Lu foi colocando, ela nem sabe quem são as pessoas, para não ter privilégios com ninguém, ninguém ficar triste. Mas vocês perceberam que as 3 irmãs, 2 choraram um pouquinho mais, e a Jaque não chorou, sorriu. Ah, a Jaque não sente saudades do irmão? Nada a ver. Nós não podemos julgar a dor do outro. Mas é interessante como cada um sente de um jeito a dor, né? É muito interessante mesmo. A gente até conversou sobre isso, né? Ela falando da gravação, né? E ela falou, mãe, e as meninas falaram que, né, na gravar, eu vi elas chorando para falar, e eu não senti, assim, que eu tinha aquele desejo de chorar. Porque ela falou assim, ela até falou para mim assim, porque, mãe, no meu coração, ele está bem. Ele está bem, ele está num lugar, ele ficou livre daquele sofrimento que ele estava, daquela dor. Ele é um anjo, ele é uma estrela, ele está brilhando. E isso me deixa feliz, me deixa alegre. E a presença dele vai estar sempre com nós. Isso é verdade. Ele está cantando no céu, gente. Ele deve estar lá, conversando com Deus, andando para lá e para cá. Quero que você conte em pequenas palavras o que ele está fazendo no céu. O exemplo que ela vai dar agora de uma participação dele ao vivo na praia. Conta pra gente, Isabel. Então, a gente tinha ido para a praia, né? Sempre a nossa família, nossa turminha, né? E a gente estava lá na nossa barraquinha, lá, tudo conversando. Cadê Zé Augusto? O Zé Augusto estava rodeando, porque ele já viu, ele tinha visto um lá, tudo cantando. Ele adorava com violão, isso, né? Com tudo, violão, né? A turminha lá cantando. Ele foi rodeando, até que chegou lá perto. Já fez amizade com todo mundo, chamaram ele pro meio, e aí foi aquela cantoria. Ficou o resto do tempo lá com eles. Fizeram a maior amizade. E aí veio descobrir que eles eram daqui de Limeira. Pronto. Já ganhou seguidor, porque o lema dele era me segue. Segue, curte e compartilha. E todo vídeo que ele... A amizade durou, ficou. Que coisa linda. Esse era o Guto. Por isso que eu falo, a dor de uma é sentida de um jeito. E a outra, não menos importante e não menos profunda, tem um outro jeito de levar. Por isso que você, quando tiver com alguém que perdeu uma pessoa muito querida, ou até mesmo um carro, um emprego, não julgue. Acolha, porque você vai estar fazendo um bem para a pessoa. Só a gente sabe a dor que a gente sente. Às vezes você está sorrindo e está dolorido. Está ali machucando, mas a gente tem um outro entendimento. E está tudo certo. Eu quero pedir mais um depoimento. Quem será que vem agora? Quem será, Isabel? Vamos ver? Meu nome é Angelita. Moro aqui em Três Lagoas, sou tia do José Augusto. Esse menino maravilhoso que Deus deu para nós. Tinha uma frase que eu falava para meus filhos, e ele gostava muito, que eu falava assim para meus filhos, toma jeito, menino! E ele ria muito. Tinha vez que ele ligava para mim, só para mim falar para ele. Como é que é, tia? Eu, toma jeito, menino! Ele ria, aí falava, ei, tia doida. Eu falei, o que é, Guto? Ele falou, não, tia, eu te amo. E ria, gostoso. Esse é o José Augusto que eu vou lembrar. Meu sobrinho amado, que Deus deu para nós de presente. Eu tenho certeza que ele está num ótimo lugar, porque ele é um anjo. Eu sei que ele é um anjinho que Deus deu para nós. E esse anjo só pode vir uma família quando tem uns pais especial. E minha irmã é muito especial. Ela é uma mulher amada, amada por nós e por Deus. Então é difícil falar do Guto sem falar da mãe, né? Então é isso que eu quero que vocês saibam, que o José Augusto foi um menino brilhante. Ele realizou tudo seu sonho. Ele gostava de cantar, conhecer cantores, ele realizou todos esses sonhos. Porque Deus sabia já os planos dele para o José Augusto. Nós não sabemos, mas no final da vida dele, antes de tudo isso, ele realizou muitas coisas.
Até no telão ele foi. Como esse menino é especial. Deus ama tanto que deixou ele realizar todo o sonho deles. Isso que nós temos que guardar do José Augusto. Esse menino que não veio à toa. Ele veio para fazer a diferença no nosso meio. Te amo, Guto. Você vai ser eterno para nós. Amamos muito você. Beijo. Gente, que coisa linda. Tia, toma jeito, menino. Ah, que coisa linda. Eu tô vendo ele rindo com você. Mande um beijo para todo mundo em Mato Grosso. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? É esse Guto que a gente quer deixar, né? Esse Guto que ele ria de tudo, né? E ele veio mesmo. Ela falou uma coisa muito importante, eu vou falar rapidamente, porque quando eu fiz a especialização em educação especial, no quarto ano de faculdade de pedagogia, eu fui sem preparo nenhum. Ninguém tem preparo para trabalhar. Era autista mordendo a gente, batendo. Era uma cena assim que a gente... Muitos síndromes de Down, eles têm uma sexualidade aflorada, né? E a gente via algumas cenas mais picantes na sala de aula e, de repente, a gente assustava. Eu, muito novinha, não tinha essa experiência. Foi por isso que eu fui me apaixonando. E um dia, numa festividade de mães, a diretora leu uma carta sobre... Eu não lembro agora, eu até tenho uma cópia dessa carta, preciso achar. Como ela conta de um anjo que vem do céu, enviado por Deus para uma família especial. Então, é uma criança especial que precisa ter aqui pessoas especiais. E ela falou tudo. Você, Donizete, as irmãs, são pessoas escolhidas por Deus para ter alguém como o Guto. É isso. Ela falou toda a verdade, que eu achei até bonito. Eu relembrei minha pequena experiência como estagiária na APAI, na Ario. É isso aí. Sinta-se especial. Ele veio para ensinar mesmo, viu? Ele veio. Vamos ver mais um depoimento, gente, porque hoje o programa é do Guto. Falar do Guto é muito fácil. Falar do Guto é falar de amor, de dedicação, de cuidado, que é o que ele tinha com a mãe e com as irmãs. E quando uma delas não ia para a igreja, para a missa do domingo, ele sempre mandava mensagem, falava assim: por que você não foi? Fulana, Deus está triste com você, você precisa ir para a igreja. Ele tinha muito amor dentro dele e ele passava isso pra gente. A energia dele era muito linda, muito gostosa. E com certeza eu aprendi muito conhecendo o Guto. E muito mais com o processo dele. Quando ele foi internado e até o dia que Deus o recolheu. Ele ensinou muita coisa bonita pra gente. Muita coisa. Eu sou muito grata a Deus por ter conhecido ele, por ter tido esta oportunidade. Vamos respirar. Essa é a Cláudia Negrucci. Ela que é terapeuta ocupacional e coordenadora da oficina da Ario, viu, gente? Tá aí um depoimento de quem trabalhou. Essa daí não. Essa não? Essa é a tia? Essa é a Beth. Beth? Ah, então acho que a gente inverteu o nome. Peço desculpas, porque eu li ali e falei, eu estou procurando aqui, é uma amiga. Essa é a Beth. Beth, perdão por confundir seu nome, viu? Peço desculpas pela minha falha, mas olha, o importante é a homenagem que ela deixa. Porque, de verdade, ele chamava a sua atenção. Ele era o seu freio de mão, Isabel. Chamava atenção, chamava as meninas, atenção das meninas. O que ele tinha que falar, ele falava. Ele era um líder, né? Ele era um líder. Inclusive, eu quero que vocês vejam daqui a pouco a definição que o professor dele de futebol, que fez com que ele chegasse, gente, como campeão mundial de futsal down.
Ele tem títulos, se eu não me engano, são 3 títulos que eles trouxeram para o Brasil. Então, se você está aí em casa com uma criança mais do que especial e tenta esconder, saiba que você está perdendo o melhor privilégio da sua vida. Ele vai render tudo o que você quer no tempo dele. Você só precisa parar de comparar o filho que não tem uma deficiência com o seu, mas ele vai te dar alegrias, felicidades e trazer conquistas para você que você vai ficar de boca aberta. E tá aqui a Isabel que não me deixa falar um absurdo desse sem ser verdade, né, Isabel? Sim, com toda certeza. Às vezes a gente, por ter um filho especial, a gente quer aprender, tem medo de soltar, tem medo de, né, do que possa acontecer. Proteção, né? Proteção, com certeza. E eu aprendi muito isso lá na Aril. Deixa. As terapeutas, né, que a gente tinha lá no começo, porque a gente chega, a gente não conhece, não sabe nada, né? Então ali que a gente vai aprendendo tudo. Vai aprender tudo. E elas sempre me falavam, né, que eu não devia aprender e que não devia deixar, assim, eu não posso deixar ele à vontade de fazer do jeito que ele quer, que eu tenho que saber também educar ele. Não tinha que ter diferença da educação das outras, que era para mim. A rigidez, igual, os valores, tudo igual. A educação que eu estava tratando com as outras era para ser com ele. Uhum. E foi assim que eu fiz. E não teve medo de deixar ele desbravar o mundo, porque literalmente ele saiu fora do Brasil várias vezes. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre essa história. Só que agora teve uma pessoa que não conseguiu fazer o vídeo, e eu não posso deixar de registrar a mensagem dela. Está aqui a Andréia Brizola, que ela é a monitora do Guto na Aril. Então, eu vou ler para vocês o que ela sabe, o que ela sente, o que ela falou sobre o Guto. Olá, meu nome é Andréia, trabalho na Aril no projeto Qualidade de Vida, onde eu tive a alegria de conhecer o Zé. Como monitora do Zé, posso dizer o quanto ele era uma pessoa incrível, com um jeito alegre, cativante. Ele amava cantar e se divertia muito quando gravávamos as suas músicas para compartilhar nas redes sociais. Era sempre muito carinhoso comigo e com os amigos do projeto, deixando a sua marca em cada momento que vivemos juntos. O Zé faz muita falta para todos nós, mas sempre terá um lugar especial no meu coração. Andréia Brizola de Moraes Baravieira, monitora do Guto. Assim, vocês percebem que não é uma pessoa ou outra pessoa, uma pessoa querida aqui, a família. Porque às vezes a família tem os impasses, mas a gente aprende a amar. Mas são pessoas que conviveram com ele na essência, porque foram muitos anos. Ele tinha 28, ele vai na Aril desde quando, 3 Isabel? meses. 3 meses. Praticamente ele morava na Aril, porque toda a base dele é de lá. Então, para a gente continuar na sequência, vamos ver o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa da Andréia? A Andréia era uma pessoa muito especial para ele. Ele gostava muito dela. Porque quando ficava alguns dias sem ir para a escola, né? Ou feriado, ou férias, coisas assim, e ele ficava... Mãe, tô com saudade da minha professora, tô com saudade dos meninos, dos amigos. Então ele tinha muito assim, sabe, essa coisa com os amigos, com as pessoas que ele conhecia, com quem ele, né, se interagia ali na escola. Então ele tinha assim, sabe, ele sentia essa saudade. Pois é, vamos ver quem vai deixar a mensagem para o nosso Guto. Olá, eu me chamo Kleber de Oliveira Silva, mais conhecido como Chula. Trabalho na Aril, entidade aqui de Limeira, que significa Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, onde tive a oportunidade de estar conhecendo o José Augusto, né? Tive o prazer de dar aula para ele.
Ele também fazia parte da equipe de futsal de Dal da Ariu Limeira, onde participamos de vários campeonatos, tivemos várias conquistas. Ele também fazia parte da seleção brasileira de futsal de Dal. Em 2022 ele ficou de suplente, né, para o Mundial do Peru, onde o Brasil, né, conquistou o bicampeonato. E esse ano aqui, ano que passou em 2024, ele vinha sendo convocado para a seleção, né, para o próximo Mundial, que estará acontecendo no México, onde ele vinha sendo avaliado, né, vinha fazendo bons jogos. E então ele gostava muito do futsal, era uma coisa que ele gostava, que ele até fazia escalação de jogos. E tem uma gíria, né, no meio futebolístico, né, que ele me chamava de papai, né, que é uma gíria de jogadores. E eu também gostava dele chamar ele de meu capita, né, porque ele era capitão da equipe. Então ele sempre estava à frente, né, da equipe, né, dando conselhos para os amigos. Então só tenho coisas boas, só lembranças boas, né, do Zé Augusto. Então hoje ele não está mais com nós, mas tenho certeza que de lá de cima, do lado do nosso pai, eles têm olhado para nós, os amigos, familiares, e com certeza lá de cima ele vem nos conduzindo como ele vinha conduzindo dentro de uma equipe de futsal. Então só tenho coisas boas dele e espero que em breve possamos estar nos encontrando e possamos estar formando uma equipe junto ao nosso pai. Um beijo, Zé, saudades. São pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Eu quero aqui fazer um reconhecimento a todos os professores e educadores, porque a gente que é mãe, a gente que é pai, irmã, irmão, a gente ama, é incondicional. Aquele amor tem que existir, até por conta cultural. Mas o professor que ama trabalhar com esse público e tirar deles o que nem eles acreditam que tem, tirar da mãe o consentimento, me deixe levar para outro país, confie em mim, aquela mãe que tem a tendência a proteger aquele filho, de falar, não, deixa que eu lavo a sua cueca, deixa que eu lavo a sua roupa, deixa que eu ponha comida no prato. Lá, eles tratam como profissional. Então, eu quero aqui enaltecer o trabalho do Chula, né, o Kleber, técnico Kleber, que ele continue essa missão linda, ele sabe, a família dele, a esposa, a filha, sabem o quanto eu sou fã do trabalho dele e que mais gutos possam chegar, né, lá no Campeonato Mundial de Futsal Down. Sim, eu tenho muito a agradecer ao Kleber, porque o Kleber, a equipe toda, né, porque ele sempre assim, por ele ter realizado, né, esse sonho tão grande do meu filho. Eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas, né, que fizeram tão bem para o meu filho, que fez parte da vida dele, que fez parte do crescimento dele e que olhou para esse lado dele, né, que muitas vezes a pessoa não dá atenção, né, viu que tinha potencial. E aí viu que ele tinha esse potencial e ele tinha esse desejo também, né? Então, e eles olharam para esse lado dele. Então, eu agradeço muito a eles, eu peço a Deus, né, que proteja, que cuide dessas pessoas e que elas possam continuar, porque hoje meu filho não está mais aqui, mas tem muitas mães aí que têm seus filhos e que têm esse mesmo desejo assim de ter, né, o que eu tive com meu filho, e que seria muito feliz e gratificante para qualquer mãe ver seus filhos assim, ver pessoas tão maravilhosas, né, e que tem sua família e que se abre assim para poder estar cuidando de outros, né, de amando, outros seres, tirando o que é de melhor deles, sim, né? Sim. Então isso é muito bom. É muito bom. E você, mais uma vez, tem um filho, vá se instruir, vai lá ver como ele pode somar e ter sucesso para te dar muita alegria, porque ele vai dar. Vai. Vamos ver um próximo depoimento, gente, que o tempo está ficando curtinho. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou terapeuta ocupacional e coordenadora das oficinas da Ariu,
onde o José frequentava. Bom, falar do José é um privilégio, assim como foi um privilégio ter convivido com ele durante tantos anos. E foram muitos anos mesmo. Por isso eu posso dizer que o José era um jovem apaixonante, afetivo, simpático, carismático. Ele sabia se colocar, ele conseguia se colocar, se fazer entender, né, ser compreendido. Ele tinha uma questão com o certo e com o errado que me chamava muita atenção, né? Então, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que ele não gostasse com ele, ou com um amigo, com algum amigo, ele ia resolver. Ele me procurava, ele ia em busca da solução do problema, nada ficava por isso mesmo, né? Ele corria atrás, assim como ele sabia do potencial que ele tinha, e ele pleiteava tudo o que ele desejava, né? Do jeitinho dele, ele procurava, ele montava live, ele chamava as pessoas para vê-lo cantar, ele tinha lá a questão do futsal, ele ia buscando tudo que ele gostava. Muito interessante isso, muito bom. E falar de uma pessoa que tinha uma presença assim tão positiva, tão gostosa, né? A gente sabe que quem tem presença assim, né, quem ilumina, quando falta, deixa um buraco, né, um vazio muito grande. Mas eu quero lembrar da luz, né, porque eu acho que o José, ele iluminava mesmo, ele era a luz na vida, né, no ambiente que ele entrava, que ele frequentava. Então é disso que eu quero falar e lembrar, né, que essa luz agora vai continuar, só que nas nossas lembranças, memórias e no nosso coração, sempre. 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 Acho que ela definiu muito bem, né? Sempre. Não tem como tirar. É como se ele fosse nos acompanhar para o resto da vida. Porque se não é alegria, é no momento de fé, né, Isabel? Eu queria que você falasse assim, um pouquinho sobre, dentro do que ela falou, como era a fé para ele. Meio rápido por conta do tempo, mas como era tudo isso que ele passou no hospital para conquistar todas essas coisas, chegar onde ele chegou, o que era a fé para o José? O Zé Augusto, a fé para ele era muito importante, porque ele era um menino que tudo ele agradecia. Tudo, ele falava com Deus. Então, às vezes, eu pegava ele conversando no quarto e falava, o que você está conversando aí, filho? Ele falava, estou conversando com Deus. Ele falava, estou conversando com Deus. E eu ficava bobo. E ele falava que ele sentia. E ele tinha uma coisa que ele dizia para mim, e que eu fiquei com isso no coração, e que eu lá no hospital eu falava para ele, porque ele falava para mim, mãe, a mão é cura. Nossa, mas está na Bíblia isso. A mão é cura mesmo. A mão é cura, mãe, ele falava para mim. Aí eu pegava na mão dele lá no hospital. E eu falava para ele, você cura, meu filho, quero que você seja curado. Eu falava, mas não é como a gente quer, né? Não é o que tinha que ser do jeito que foi. Eu confio em Deus, acredito que seja, né, que aconteceu do jeito que Deus quis que fosse, que acontecesse. Propósito, né? Então, eu conversando com o padre, ele falou para mim, ele falou assim, Isabel, que o Zé Augusto veio fazer, ele fez? Ele fez. Então, Jesus mandou ele na sua família para um propósito. Esse propósito foi cumprido e ele foi embora. Porque Jesus empresta os filhos para a gente. Não é nosso. Não é nosso. Ele veio, cumpriu, deixou um legado grande, pessoas que amam, que aprenderam. Eu aprendi muito com ele. Então, ele realmente veio, fez o que tinha que fazer de forma brilhante e agora está lá cantando. Eu imagino a festa que deve estar. Todas as manhãs, ele aprendeu comigo, mas só que ele nunca deixou de fazer. Ele levantava de manhã, ele saía lá fora, ele olhava para o céu e ele dizia,
Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Ai, gente do céu. Eu falava todo dia isso. Veja bem. Vamos chamar o próximo vídeo? Daqui a pouco a gente volta. Meu nome é Márcia, sou amiga da Isabela. Eu tive um pouco contato com o Guto, mas o pouco que eu tive uma experiência foi fantástica. Porque é um menino carinhoso, tinha uma luz que só ele tem. E ele vai fazer muita falta, já está fazendo. E que Deus abençoe todos nós. É isso. Tá aí mais um vídeo, mais uma homenagem. A gente tenta engolir o choro, porque dói. Mas a gente quer deixar aqui um programa leve, para que a imagem dele seja guardada de fato como ele era. Um menino de fé. E você que está em casa, vamos deixar esse recadinho para quem está em casa. Acorde de manhã e peça a orientação do Espírito Santo. De manhã, todos os dias de manhã, ele levantava, ele olhava para o céu e dizia: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Esse era meu filho. Porque é assim que tem que ser. Ele pode nos conduzir se a gente se permitir entregar a ele, tá bom? Lu, vamos para mais um vídeo emocionante. Oi, me chamo Maria Eduarda, sou prima do Guto, também mais conhecida como a Duda. Bom, o que falar do Guto, né? O Guto foi uma pessoa muito especial para nossa família, que trouxe muitas alegrias, que mudou a vida de todo mundo da família, né? Principalmente quando ele estava no hospital. Creio que ele comoveu muita gente. Conhecia muita gente também que a gente não fazia nem noção que conhecia. E eu tenho certeza que foi uma pessoa especial na vida de todo mundo. Eu lembro quando eu brincava com ele e ele não gostava de alguma brincadeira, ele chegava na minha mãe e falava: ó, tia, a Duda, ó. A minha mãe falava: toma jeito, menina. E ele dava aquela risada gostosa, que só de lembrar já dá uma alegria no coração. Ai, que gostoso. Toma jeito, menino. Acho que até eu vou pegar essa fala, porque é pra gente acordar, todo dia lembrar dele, né? Toma jeito, menino. Toma jeito, menino. E a gente, tá chegando na reta final. Como hoje não tem sorteio, eu vou pedir pra Lu já colocar mais um vídeo pra gente ver quem tá aí, deixando essa linda homenagem a esse menino. Esse menino que tinha 28 anos, viu, gente? Era velhinho, mas era uma criança, era um bebê, né? Era bebê. Era um bebê. Era e fazia até bebezão. manha. Olha a tia, olha a Maria, olha a Duda. Denunciando. E ele tinha um jeitinho de pedir as coisas. Você viu a nossa querida Cláudia, que é a coordenadora TO dele? De algum jeito, ele reivindicava o que ele achava de direito e defendia as pessoas. Defendia, não era só para ele, não. Pessoas. Ele buscava pelas pessoas também. Ficou muito evidente isso. Era nosso Guto. Vamos ver quem vem agora. Olá. Falar do Guto já é assim. Ele faz uma falta danada. Eu confesso que meus dias na academia ainda são estranhos. Chegar lá e não ver meu garotão lá. Eu fui professora de Muay Thai do Guto, eu convivi com ele 2 anos e eu sou extremamente grata a toda a família dele por ter me dado a honra de fazer parte da vida do Guto. O Guto foi um menino muito especial para mim. O Guto sempre foi apaixonado pela vida, pela família, pela mãe. E tudo que ele fazia com amor, ele fazia com alegria. Então, vai ser uma perca difícil de aceitar, eu sei. Mas ao mesmo tempo gostosa de lembrar, porque o Guto foi uma pessoa que
só marcou a nossa vida com coisas boas. Então eu queria agradecer de todo o meu coração à família pela oportunidade de ter feito parte da vida do Guto. Bel, ele ia todo dia para a academia? Todo dia ele ia na academia. Essa professora, ela se emociona porque deve estar fazendo falta, aquela alegria toda dele, né? Ah, com certeza. Eu tenho vídeos deles, assim, ele levava o celular, ele ficava gravando, filmando, né? Gravando, assim, os vídeos, as brincadeiras deles. Então, tenho muita alegria. Eu tenho um que eu gosto muito, às vezes eu quero ver, eu coloco ele. Porque dá alegria, não dá tanta dor, né? E aí ela falava para ele assim, vai fazer... flexão, agachamento. Agachamento. Você vai fazer tanto agachamento. Aí ele de ia castigo, lá, porque geralmente o professor castiga com agachamento. E aí ele ia na brincadeira, ele olhava para ela dando risada, ficava agachando. Mentindo! Eu tenho lá, mas eu dou risada de ver ele fazendo desse jeito. Enganando a professora. Mas o Kleber, quando foi no meu programa, num outro local que eu fazia o meu programa... ele falou assim, olha, você tem que ficar de olho, porque ele trapaceia muito, você tem que ficar de olho, porque o bichinho é esperto. Ai, gente, quanta história, quanta história. Essas brincadeiras, assim, ele alegrava a gente. Muito, muito, muito. Ela falou uma coisa que é um privilégio ter convivido com o Guto. Porque além dele ensinar a gente questões morais, tipo, não faça isso não é legal. Você já pensou só que ele não tinha uma dicção tão boa, né? Não. Quem conhece, mas a gente entendia, porque o recado ficava e ele era taxativo. Ele não passava panos quentes, não punha panos quentes, não. Você está errada. Eu acho que isso não foi legal. Ele falava, ele protegia, era um defensor. Nada errado podia estar no radar dele, senão ele ficava triste e corrigia. Bom, corrigia a mãe, Deus está te esperando, vai para a igreja. Olha só que menino. Tem mais algum vídeo, Lu? É o último? Tem mais dois? Vamos. Olá, eu sou a Pamela, catequista, pertenço aqui à paróquia Santa Efigênia, comunidade Santa Clara de Assis. Então eu fui catequista do Guto, acompanhei o Guto aí até a primeira Eucaristia dele, né, aqui em nossa comunidade. O Guto passou por várias pastorais e a última pastoral dele foi a Pascom. Então era lindo ver ele tirando as fotos, se dedicando a essa pastoral. O Guto sempre foi um menino muito querido aqui por todos de nossa paróquia, muito amado por todos nós e está fazendo muita falta, né? É difícil falar dele e não se emocionar. Então, foi uma alegria muito grande poder participar da vida do Guto. Experiência, ele passou por várias catequeses, né? Passou, ele fez todo o processo, né? Da primeira comunhão, da primeira Eucaristia, ele fez tudo. A crisma, tudo, primeira comunhão, a crisma, né? Depois ele foi coroinha. Foi coroinha. Foi coroinha. Era disciplinado? Ele era né? Sim. E depois, aí ele já... Acho que ele se sentiu assim, que já não... Né, porque ele era assim, o Zé Augusto, ele era um menino que ele queria mais, sabe? Ele não era quando assim, ele conquistava aquilo que ele almejava, ele queria ir além. Ele começou na cestinha, segurava a cestinha. Aí só segurar a cestinha para ele já não estava bom. Aí ele queria que na missa a gente ele segurava o livro ali onde estavam os pedidos, as coisas, então ficava do lado do altar 2, né? E aí ele queria aquele. Aí passou daquele lá, aí ele já queria estar ali para segurar o microfone do padre. Então ele queria ir crescer, evoluir. Aí chegou uma hora que ele já não queria mais, ele já queria outra coisa. Aí ele falou: mãe, agora eu não quero mais ser coroinha. Foi o auge. Aí ele parou, ele começou nas fotos, tirar foto da missa. Aí foi o último que ele fez. Aí o pessoal lá agora sempre fala que vê. Eu lembro dele tirando foto, porque o Zé Augusto ele foi criado dentro da igreja. Ele era pequenininho, ele sentava no colo do padre. Meu Deus. Ele foi criado dentro da igreja. Então, todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele. Bel, você falou uma coisa nos bastidores.
É até, né, difícil de falar, mas no dia da despedida, é verdade que chegou gente que você nunca tinha visto na sua vida? Sim. Eu comentei depois com as minhas filhas. Eu falei, gente, quem que é? Quem que é? Eu perguntava. Não conheço, nem elas conheciam. E chorava ali no caixão. De dor, de perder mesmo, né? Eu fiquei assim, pasma de ver que o Zé Augusto conhecia tantas pessoas que a gente não fazia ideia. Onde a gente andava, a pessoa cumprimentava ele e falava, você conhece, Zé Augusto? Conheço. E eu ficava boba. Conhecia mais gente do que a gente. Conhecia muito mais gente que eu. Porque ele era muito simpático. Ele era alegria pura, gente. Olha, isso é tão importante. Tem mais algum vídeo, Lu? Só. A gente tem um vídeo preparado com algumas fotos, a gente preparou. E agora, como a gente está realmente na reta final, não tem sorteio. O sorteio vai ser na próxima semana. Você vai ter que compartilhar a foto oficial que vai estar no meu Instagram amanhã, quinta-feira. E aí você vai compartilhar a semana inteira e marcar, Descomplicando com a Alexandra Dalfré, terapeuta, para eu saber que você está interagindo comigo. Porque eu quero você lá no meu Instagram, é claro. Tem tanto conteúdo bacana que você pode estar lá comigo. E agora eu vou deixar livre. Não temos o sorteio hoje. Para você que depois participou, gente, a gente vai responder no privado. Sabe por quê? Eu dei realmente preferência para quem está aqui com a gente, participou com os vídeos. O tempo era curto, mas sintam-se todos abraçados que estão aqui com a gente desde o começo do programa até agora, que já está quase acabando. Um beijo no coração de cada um de vocês que deixou aí o recadinho para a gente, tá bom? Eu vou aqui agora perguntar para a Isabel. Isabel, de todos esses 28 anos, 29, né, quase, porque teve 9 meses de gestação, a partir do momento que chegou e você viu que era uma criança especial, que tinha alguma coisa de diferente, e essa mãe foi sendo construída com o crescer desse José Augusto, o que você deixa de mensagem para quem está em casa e ainda está com uma dificuldade em aceitar ou a entender que ele pode tudo? Porque o Zé Augusto era um menino que sonhava, planejava, fazia e chegava no que ele queria. O que você deixa para quem está em casa, uma mensagem toda especial de uma mãe especial, para uma mãe especial, ou para aquela que não tem uma criança com qualquer deficiência, mas que às vezes também não valoriza o próprio filho? Agora é a sua vez, Isabel. Eu tenho uma experiência muito ruim no início do nascimento do Zé Augusto, né? Quando ele nasceu, porque quando a gente não tem um filho assim, especial, a gente não sabe como que é. E a gente fica naquela, como será? Como vai ser o futuro? Como a gente vai cuidar? Como vai ser? E aí você fica procurando pessoas que têm para você ter uma referência. Porque só ser mãe já deixa a gente com esse medo do que é o futuro. Imagina uma mãe que não tem muito parâmetro, que a maioria não tem deficiência. Não tem síndrome de Down, não tem o espectro autista. E aí você foi procurar referências, pessoas. Fui procurar referência. E aí, ali onde eu morava, me disseram que tinha uma criança que tinha síndrome de Down, já era grandinho. Fui lá, né, na casa da mulher, conhecer. E aí ela falei assim, eu tenho um filho especial e eu soube que a senhora tem um filho especial, então eu vim aqui para me conhecer, para saber como que é, porque eu gostaria de saber como que a senhora cuida, como a senhora lida, né? E daí ela falou para mim que ela tem um filho especial e que eu me preparasse, porque não é fácil. Ela falou para mim assim, aqui na minha casa, a gente não tem... Ele que manda na televisão, a gente não consegue assistir nada. A mesa, eu coloco a mesa para a gente comer, ele puxa a toalha, derruba tudo para o chão. Aí falou coisas que eu fiquei horrorizada. O que era para ser força, acabou desmotivando. Fiquei muito mal. Até com medo, né? De ser tudo aquilo. E eu falei, meu Deus, será que vai ser assim? Será que vai ser desse jeito, meu filho? Acabou a nossa vida, acabou, eu fiquei, né? Aí começamos a ir para Ariu, lá eu fui.
As terapeutas conversando, psicólogo, tudo elas trabalham com a gente, com as mães. Tem o preparo, né? Tem um preparo mental dos pais, bom. da família. Foi assim, eu fui muito amparada. Todo mundo. Todos que chegarem todo mundo lá. que eu chamo para vir falar sobre esse assunto, dá como referência a PAI e Aril, são entidades fantásticas. Fantástica, gente. A gente tem que agradecer muito a essas entidades. É verdade. E ali eu fui aprendendo, fui aprendendo e fui vendo que não era aquilo. Porque essa mãe, ela escondeu o filho dela. Ela não levou ele para tratar, para se desenvolver. Ela deixou dentro de casa, ela teve vergonha de mostrar seu filho. Eu não vi ele, ela não mostrou ele para mim. Com vergonha. Ela não mostrou. Então, ela até começou a ir na Aril com ele, eu fiquei sabendo. Só que lá ela escondia, não deixava ninguém ver. Ficava enrolado ele, sabe? Então, a experiência que eu tive não foi boa, mas daquele dia em diante que eu procurei conhecer, procurei saber, e a criação que meu filho teve... Eu falo para todas as mães, hoje, falando como mãe, que eu fui mãe de um especial. É uma maravilha. Nunca pense, mãe, nunca pense que você que acabou sua vida porque você teve um filho especial. Pois saiba, mãe, que você é muito especial. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Faça o melhor pelo seu filho. Ame mais. Cuide. Trate, deixe ele se desenvolver. Ele é especial, mas ele é como qualquer outra criança. Trate seu filho especial como você trate os outros, se você tiver. Porque eu tive 4 filhos. Então, são 3 meninas e ele é o especial. Nunca fiz diferença. Nunca fiz diferença. Apresentei ele para o mundo. Deixei ele viver. Ele tem sonhos, como a gente tem sonhos. Ele tinha muitos sonhos. E, graças a Deus, eu pude ajudar ele a realizar os sonhos dele, como tantas pessoas maravilhosas que teve na vida dele. E eu aqui quero agradecer a cada um que fez parte da vida do meu filho, que fez com que a vida dele fosse linda, maravilhosa. E com tudo isso a gente tem aprendido tanto com ele, porque ele veio nesse mundo para mostrar para a gente que o amor é tudo na vida da gente. Que a gente não faça diferença de ninguém e que todo mundo tem direito de ser feliz e de realizar seus sonhos. Então, mães, cuide e deixa ele ser feliz, deixa ele viver, deixa ele sonhar, porque todos nós sonhamos. E ajude eles a realizar esses sonhos dele. Não prenda eles, nem esconda, como foi a minha experiência que eu tive no início. Não prenda. Deixa ele viver. Seja uma mãe especial. Ela não prendeu e teve muitas coisas boas que colheu junto com o filho. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A gente tem medo, sim, de perder. Eles são muito inocentes. Eu tenho casos em terapia que a gente tem que ensinar ele a lidar com dinheiro, porque a pessoa chega na escola, compra um lanche para mim, ele gasta a mesada toda com crianças que não têm deficiências e que são espertinhos. E aí a gente vê que isso é uma questão de valores, educação que vem da tua casa, que vem da minha casa. Então ensine o seu filho a respeitar todas as diferenças. Todas. Não é a síndrome de Down, são todas. Deficiência auditiva, cognitiva, física, porque eu já vi muitas vezes as pessoas tirarem sarro de um amputado, de um cadeirante. Então, gentileza gera gentileza. E educação vem de casa, com você, mãe. Isso mesmo. Ensine, desde pequena, a sua criança a ver a diferença com os olhos bons, porque aquela criança especial, muitas vezes, vai colher louros com você que algum que tem uma vida normal, uma vida tranquila, sem nenhum constrangimento com as deficiências, às vezes não alcança. Está aí o testemunho de uma mãe, está aí as experiências que todos nós tivemos com o José Augusto Mota, que deixa, sim, um legado, um ensinamento, um aprendizado
e muita coisa que a gente ainda vai levar, porque ela teve uma experiência negativa, mas aposto que a partir daquela experiência negativa, ela quis ser referência para as outras mães que receberam seus filhos especiais nos braços e que também não aceitaram bem, né? Sim. Então a gente tem que aceitar. E olha, você que às vezes pensa que é impossível, na sua família não tem um caso, não fique muito feliz. A gente espera que tudo ocorra bem sempre, mas os casos de autismo têm sido cada vez mais altos. Então, se hoje eu tenho 2 filhos saudáveis, que não tem nenhuma deficiência, que não entrou com o espectro autista, muito provavelmente um neto, um bisneto, eu possa ter. Não é só na casa do vizinho que acontece, não. Então, comece a praticar o respeito já. Ensine o seu filho a respeitar. Seja o exemplo para ele. Quero agradecer a Deus, agradecer a Tevicidade, agradecer a toda a equipe, a Lu, todo mundo, Silvio, todo mundo, minha família, a família da Isabel, o seu Donizete, as meninas, as irmãs, todos os profissionais que participaram aqui com a gente, os parentes, familiares, todos, vocês que estiveram com a gente ao vivo até agora. Agradecer primeiramente a Deus por nos permitir estar aqui levando tanta coisa boa. E você pode aprender com a gente, pode aprender com essa mãe a ser luz. Suas considerações, seus agradecimentos finais, Isabel, e muito obrigado, mais uma vez, por ter aceito ao convite. Agradeço a todos, primeiramente a Deus, né, por estar aqui. E agradeço a você, Alexandra, por esse convite maravilhoso, né, que eu só tenho que agradecer. Você sempre teve, desde que você conheceu o Zé Augusto, você nunca mais, né, se afastou, foi assim... Amor à primeira vista. Então, te agradeço de coração, né, agradeço a Lu, agradeço a todos aqui, né, que fui bem recebida, graças a Deus, e por ter essa oportunidade de poder falar do meu filho. E deixar o legado. Cada vez mais vivo. Isso. Um beijo. Obrigada, professor Kleber, porque foi por você que eu conheci esse Guto. Ai, toma jeito, menino. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Espaço Ter a Vida, o espaço que foi criado para você ter a sua vida de volta. Oferecemos equipe especializada para acolhimento psicológico, pedagógico, terapêutico, experiências em terapias de crianças, adolescentes e idosos. Trabalhamos com casal e além de famílias atípicas e pessoas com deficiências. Contamos com acupuntura desportiva, barras de axis, detox iônico, gerontologia, hidroterapia e hidroginástica, jato de plasma íntimo, psicanálise clínica, hipnoterapia, psicoeducação parental e psicopedagogia. Agende seu horário 19 99123 1700. Se
Se você ainda acha que a Magras é apenas uma clínica de emagrecimento, vem que eu vou te provar o contrário. Gente, novidade para vocês. Magras Limeira traz pra gente um novo conceito de emagrecimento, com saúde, segurança e alegria. Sim, alegria. Sabe por quê? O resultado é efetivo. Olha, anote o telefone para vocês entrarem em contato. É o 19 993 25 9255. Rua Boa Morte, 370, Centro Alto. Gente, chegou a Mais Laser aqui no Descomplicando, trazendo para você uma pele rejuvenescida, mais bonita e elevando a sua autoestima. Depilação para peles negras, masculinas e femininas. Você sai de lá sem nenhum pelinho e prepara a sua pele para o verão 2025. Imperdível, gente. Ligue lá. Fale com a Amanda. 19 998 94 7794. Rua Boa Morte 975, Centro Alto. Diga que viu no Descomplicando e ganhe um descontão. Para quem é apaixonado por carro e pela limpeza dele, não pode ficar sem ir até o Conner Oficial. Limpeza do seu carro e outra coisa muito interessante para você que é mulher, uma recepção feita por uma mulher. É o diferencial do Conner. Lavagem completa, estética, higienização de bancos. Você pode encontrar na Rua Joaquim Rodrigues de Oliveira, 233, Vila Cláudia. O telefone de lá é 19 98157 1748. Há 25 anos cuidando da qualidade da água da sua piscina, dentro de condomínios e residências, proporcionando segurança com capas térmicas, protetivas, construção da piscina do início ao fim, caça-vazamentos, troca de vinil, aquecimento solar, manutenção de bombas e motores. Equipe especializada e preço justo. Telefone 19 997 28 9020. 25 anos cuidando da sua família.